Olá, meus amigos, muito boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvo por um dia, salvo por um dia. E a palavra diz em São João, capítulo 1, verso 12: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Vamos orar? Poderoso Deus, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Estamos aqui, ó Pai, em boas condições. Obrigado pela oportunidade que nos concede de estudarmos a tua palavra. Obrigado por esse tema importante, que nós possamos, ó Pai, praticá-lo em nossas vidas, para o nosso bem espiritual, para a tua honra e para a tua glória também, em nome de Jesus. Amém. Deus me salva nas primeiras horas de cada manhã, para que eu possa ser santo durante todo o dia. Sem o recebimento diário do poder que vem da palavra de Deus, não conseguiremos viver como filhos e filhas de Deus, pois a palavra diz que todos quanto receberam, tornaram-se então filhos e filhas de Deus. Sem projetar em primeiro lugar o poder de Deus em minha vida, nesse dia serei controlado por minha carnalidade. Então temos que projetar em primeiro lugar o poder de Deus em nossas vidas. É importante a busca de Deus nas primeiras horas de cada manhã, para ser santo em todos os aspectos da vida diária. Salvação por um dia. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Como, de fato, a salvação é por um dia, deve afetar as nossas prioridades. De onde vem esse princípio? O que sou salvo dentro de uma unidade de tempo chamada dia? São algumas perguntas que nós vamos procurar entender e achar respostas, no dia de hoje. No princípio, Deus agiu para colocar todas as coisas em ordem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra, E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Assim como Deus agiu no princípio deste mundo para colocar todas as coisas em ordem, Ele também deseja agir no começo de cada dia para colocar em ordem a nossa vida, segundo a vontade dele, ok? Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Portanto, vamos estudar algumas razões pelas quais devemos buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia. Essa questão é uma ordem vinda da parte do Senhor Jesus, pois diz em Mateus 6, verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, o crente deve acordar cada manhã respirando Jesus, despertar com fome e sede da palavra de Deus. Assim como o corpo sente necessidade de alimento, o melhor para cada refeição na parte da manhã, da mesma forma o nosso coração necessita da primeira refeição espiritual antes de qualquer outra atividade que façamos. Mas qual o maior desejo da sua alma, da minha alma, todas as manhãs, ao se levantar? Qual deveria ser o nosso desejo?
Caso o seu primeiro desejo não seja ir à presença de Deus para orar e estudar a Bíblia, há um erro gravíssimo em nossa vida, em sua vida, na minha vida, né? Precisamos ter esse desejo. Jesus ordena que Deus deve ser o primeiro. Então, quando se levantar, antes do banho, antes de trocar de roupa ou de qualquer outra atividade, por mais elementar que seja, primeiro devemos ir à presença de Deus para que a nossa alma, né, receba poder para ser santificada durante todo o dia. Sem esse poder, esse dia será um fracasso em todos os aspectos, né? Porque Deus deve vir e estar em primeiro lugar em nossas vidas. Caso você faça qualquer coisa, por mais simples que seja, logo que se levantar pela manhã, seu coração vai traí-lo. Tudo o que nosso coração carnal deseja é que Deus seja colocado em segundo plano. Quando isso acontece, o nosso coração nos engana. A palavra de Deus diz: guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclines perante eles. Deuteronômio, capítulo 11, verso 16. Portanto, o coração é perverso e corrupto, né? E devemos guardá-lo cuidadosamente, porque dele procede a saída da vida. Quando nos acordarmos pela manhã, não deve haver conversa, ou outros planos, ou qualquer desculpa. Primeiro, precisamos buscar a Deus. E ponto final, ok? Esse deve ser o nosso objetivo e a nossa principal preocupação. Buscar a Deus em primeiro lugar, todos os dias. Amados, Deus tem uma programação diária para a nossa vida, né? Para a minha vida, para a sua vida, enfim. O Salmo 139, versículo 16, nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Precisamos então de quê? De planejamento. Mas o que é planejamento? Dentre várias definições sobre planejamento, né, vamos considerar esta. Planejar é dizer ou escrever antecipadamente o que se pretende fazer dentro de um determinado período de tempo, né? No salmo que acabamos de ler, está clara a ideia de que Deus tem um planejamento para nós. Um planejamento diário para cada pessoa que deseja viver em santidade todos os dias. Quando me levantar pela manhã, minha primeira preocupação deverá ser, né, qual é a programação que Deus para a minha vida hoje? Onde está essa programação? Deveriam ser perguntas que façam parte do nosso cotidiano, né? Planejamento diário de Deus está no livro dele, na Bíblia. Nela está toda a vontade para que o seu e o meu dia sejam abençoados e para que você e eu possamos viver como uma pessoa santificada por Deus. Mas o que devemos fazer para descobrir a programação de Deus para a nossa vida diária? Muito bem, então, quando nos levantamos pela manhã, antes de qualquer outra atividade, devemos pegar a Bíblia e, em profunda dependência de Jesus, e livre de qualquer ideia preconcebida, né, devemos pedir à pessoa do Espírito Santo
que conduza a nossa mente a uma clara compreensão da vontade de Deus no livro sagrado para este dia ou para aquele dia, ok? Deixe Deus falar e vá seguindo em oração. À medida que a clara vontade dele for revelada, vamos imaginar que o Espírito Santo nos conduziu ao Salmo 119. E de repente você sente algo diferente no verso 105. Então o que fazer diante disso? Ora, em oração, fale com Deus. Diga que você o ama, glorifique o nome dele, agradeça pela palavra que vai ser o seu guia durante o dia, né? Diga que, sem a luz que está à sua disposição, você cairia em muitos abismos, não é verdade? E diga que sem esta luz seria impossível, mas que você o louva, porque naquele dia terá uma visão clara do caminho a ser seguido. Prossiga a leitura e quando Deus fala pela Bíblia, fale com ele em oração. E assim o Espírito Santo ele vai dar poder para você viver em santidade durante todo aquele dia, ok? Amados, Satanás, ele tem também uma programação para a vida de cada pessoa. Por exemplo, em São Mateus, capítulo 6, verso 34, lemos que basta a cada dia o seu mal. O objetivo do programa de Deus é neutralizar as estratégias, né, do inimigo para que a nossa vida seja abençoada, ok? Então há um conflito espiritual aí. E Deus, então, ele intervém quando nós damos lugar, quando nós o procuramos, Deus intervém anulando as artimanhas do inimigo das nossas almas, ok? Você quer buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia do seu viver? Ou quer ser escravo da maldade de Satanás para a sua vida a cada dia? Lembre-se que você tem um livre-arbítrio e você é quem escolhe, né? A falta de relacionamento diário com Deus afeta nosso discernimento em todos os aspectos da vida, especialmente na mordomia cristã, ok? O homem interior deve ser renovado cada dia. O ensino da Bíblia é claro e direto. A salvação do poder do pecado é por um dia apenas, né? A teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblica. As pessoas salvas da pena do pecado por ocasião da aceitação de Jesus como Salvador e que estão a caminho da eternidade ou da salvação da presença do pecado, quando Jesus voltar e nos transformar, tem que ter em mente que a salvação do poder do pecado é diária e deve ser desenvolvida com temor e tremor cada manhã, cada dia. Portanto, escutemos o que a Bíblia diz. Veja, 2 Coríntios 4,16 diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Também no verso, em 1 Coríntios 15, verso 31, diz que dia após dia morremos, né? Também em 2 Coríntios 7, verso 1 diz, para que possa aperfeiçoar minha santidade no temor de Deus. Já Romanos 12, verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Já Hebreus 3, verso 13 a 15 diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo poder do pecado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso
coração. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, diz a palavra de Deus, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Já Josué 3, verso 5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para ter paz e alegria no coração, amados, Jeremias 15, verso 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Mas há 3 questões importantes que merecem nossa atenção neste verso. Achadas as tuas palavras. Veja, achar pressupõe que, para achar, é preciso procurar. Então, quando me levanto pela manhã, a palavra não vai me procurar, mas eu é que devo procurá-la. Tenho que buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia. E isso não deve ser uma busca superficial, não, mas de todo o coração. E Jeremias caracteriza o tipo de busca. Ele diz no verso 13 do capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, a minha alma necessita de salvação cada manhã. A minha e a sua, né? Sem Ele, ou seja, sem Deus, ela ficará vazia e desordenada e sem direção. Logo as comi. Não é suficiente dizer que a palavra é importante, que é boa, que é divina e que salva. É preciso comer a palavra, colocar o alimento divino diretamente no coração. Somente assim, seus nutrientes espirituais entrarão na corrente sanguínea da alma e passaremos a ter vida e energia do poder que vem de Deus, direto para a nossa vida. Amém? As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, disse o verso. Quem decide priorizar a busca a Deus nas primeiras horas de cada manhã vai ter paz e alegria no decorrer de todo o dia. Parábolas para Jesus, página 139, nos diz o seguinte: nas primeiras horas do novo dia, o Senhor despertava de seu repouso e a sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros nas primeiras horas de cada dia. Andar com Deus e aprofundar nosso relacionamento com Ele é uma questão de vida e longevidade. Em Deuteronômio 30, verso 20, diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende toda a tua vida e longevidade. Portanto, amigos, andar com Deus diariamente nos permitirá viver em um cristianismo real e autêntico. O recebimento da unção diária do Espírito Santo traz em si toda a vida e o poder de Cristo que nos faz mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Andar com Deus diariamente nos mantém ligados ao céu e recebemos uma influência transformadora direta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, meu querido, faça disso um hábito. Pela manhã, priorize Deus com o estudo da palavra e oração. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.